Bom dia pessoal! Tudo bem com vocês? Bom dia! Sejam muito bem-vindos para nossa aula de segunda-feira. Bom dia! Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Peraí. Bom dia, bom dia. Deixa eu colocar, fixei. Bom dia, Kelly. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos para a nossa primeira aula de abril. Já estamos em abril, né, gente? Como tá passando rápido, né? Já estamos em abril, teremos um mês com muitas aulas legais, importantes, né? Sexta-feira, dia 2, foi o dia de conscientização do autismo, então vários eventos aí para a gente falar sobre autismo, sobre as necessidades, sobre as novidades, né, com evidências científicas. Então é muito importante a gente ter dias como o dia de conscientização do autismo, o Dia Internacional da Síndrome de Down, porque esses dias nos ajudam a falar mais ainda sobre o assunto. E eu sou muito da opinião e vivo isso, de que quanto mais a gente fala sobre autismo, menos preconceito a gente tem. Porque muita gente tem preconceito porque não conhece, porque não vivencia, porque não estuda, e tudo bem, né? As pessoas não entendem. Então é nossa obrigação que tá ali na área, que somos profissionais, que somos familiares, a gente precisa ter essa bandeira, né, de fazer divulgação mesmo, de dar informações com evidências científicas, de falar sobre autismo. Então na última sexta-feira foi o dia de conscientização. Se vocês observarem, a gente passou a semana toda fazendo vários posts sobre autismo lá no nosso feed, né? E é muito bom. Esse mês de abril a gente vai falar sobre vários assuntos aí de autismo e de estimulação em casa, que é o meu grande foco aqui. Bom dia para todo mundo que tá entrando. Bom dia, Aline. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Marina. Sejam muito bem-vindas para nossa primeira aula de abril. Quem ainda não está lá no nosso grupo Lembrete, quando terminar aqui a aula, clica lá no link no perfil, né, na bio, e vai lá para o nosso grupo Aulas do Autonomia Instituto. Lá eu passo sempre quais são as aulas do mês, já está lá, né, quais serão as nossas aulas do mês. Dou sempre informações, igual essa semana eu estarei em outras lives como convidados, então vou informar lá. E tô sempre também dando alguns presentinhos, né, alguma coisa. Então, quem aí já baixou o nosso e-book de Páscoa? Me manda aí quem já baixou o nosso e-book de Páscoa, que eu fiz com todo carinho, com várias atividades para vocês. Coloca aqui para mim, já baixei, não baixei, para eu poder saber quem ainda não abaixou. Voltou, gente? Voltou? Coloquei no 4G aqui pra ver se rola, porque o Wi-Fi tá difícil. Tá difícil. Veja se voltou. Escreve aí pra mim. Voltou? Ai, voltou. Que bom. Tá, coloquei no 4G agora pra ver se vai melhor, porque o Wi-Fi não tá bom, não. Então, quem não baixou ainda o e-book com atividades de Páscoa, é só me mandar aqui no direct quando terminar. Eu quero, eu já sei que é o e-book, vou te mandar o link, você só se cadastra e baixa o e-book. Então,
Aproveita que são atividades muito bem pensadas para vocês, para as crianças, para os jovens, né? Atividades divertidas. A gente usa as datas comemorativas para trabalhar um pouquinho essa estimulação de uma maneira divertida. Então entre no nosso grupo Lembrete, que eu tô sempre dando esses presentinhos lá, e quem tá lá no grupo acaba recebendo primeiro. Na semana retrasada a gente teve um e-book de atividades cognitivas. Então entra lá para você não perder nem as aulas, nem esses presentinhos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Bom dia para todo mundo, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, sou especialista em análise do comportamento aplicada. Trabalho, né, na área de atrasos, de pessoas com atraso no desenvolvimento há 15 anos. E sou diretora do Autonomia Instituto, que é um espaço de terapias interdisciplinares aqui no Rio de Janeiro. Então sejam muito bem-vindas para a nossa aula de hoje. Coloca aqui para mim a cidade de vocês, para eu saber de onde vocês são. Tem gente que tá aí comigo toda semana, tem gente que tá chegando essa semana. Coloca aí pra mim de onde vocês são, que eu já tô conhecendo as cidades aí, tô ficando íntima. Daqui a pouco eu vou ir tomar um cafezinho, quero ver o que vocês vão arrumar a hora que eu aparecer pra tomar café. Porque eu sou dessas, me convidou, eu tô indo, tá, gente? Eu sou dessas. São Gonçalo, Rio de Janeiro, Itajubá, que legal! Itajubá, de onde vocês são? É tão legal ver que tem várias pessoas. A Aline é aqui do Rio, né, Aline? Tá sempre aqui com a gente. Muito bom. Adoro ter vocês aqui todas as segundas. Então não percam as nossas aulas ao vivo todas as segundas. Vamos lá, gente. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre autismo regressivo. Esse é um tema que muita gente me pediu, né? E aí é algo que eu vou aproveitar para falar aqui. Se você tem uma sugestão de tema, se você quer que eu traga aqui para vocês, né, que eu explique, que eu traga evidências, que eu explique como fazer estimulação. Qualquer sugestão, coloque aqui para mim nos comentários ou me manda no direct, porque eu sempre anoto e aí coloco para a programação do próximo mês. Então, esse tema de autismo regressivo foi um tema que surgiu de uma de vocês que participa aqui das aulas, me mandou no direct, eu achei muito bom e aí coloquei lá. Então eu tô sempre perguntando lá no feed ou pedindo para vocês me mandarem, porque é interessante eu trazer assuntos que são importantes pro dia a dia de vocês, tá? A Kelly de São Caetano, do ABC Paulista. Teoria da mente, seria muito legal, Aline, com certeza. Vou até anotar aqui já, ó. Deixa eu anotar, já deixo minha agenda aqui que eu vou anotando. Ótimo assunto, muito bom. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre autismo regressivo. O que é o autismo regressivo, né? O autismo regressivo, ele é caracterizado por um aparecimento tardio dos sintomas, né, típicos, né, das características do transtorno do espectro autista. Então, o que acontece no autismo regressivo? A maioria as crianças que depois são diagnosticadas com autismo regressivo, elas iniciam a vidinha delas com um desenvolvimento típico, um desenvolvimento comum de todas as outras crianças. Então, tem um desenvolvimento motor típico para a idade, né, para a faixa etária, e dá para a gente observar bastante, porque no primeiro ano de vida da criança, a gente normalmente leva a criança no pediatra todos os meses, então o pediatra está acompanhando. Essa criança começa a bater palma, ela começa a dar tchau, ela começa a ter uma reciprocidade, então você brinca com ela, ela ri, você mostra a língua, ela te mostra a língua, você tá fazendo uma brincadeira divertida e você para, ela vai lá e fica pedindo para você fazer de novo. Eu lembro muito dos meus filhos nessa idade, assim, com menos de um ano, que tudo que a gente faz com eles, eles imitam. Então a gente faz assim, por exemplo, ó,
Aí daqui a pouco eles estão fazendo também. A gente mostra a língua, eles estão fazendo também. A gente brinca de esconde e acha, daqui a pouco eles estão fazendo também. Então, as crianças que mais tarde são diagnosticadas com autismo regressivo, normalmente elas têm esse primeiro ano de vida com um desenvolvimento típico. Então, com um desenvolvimento ou exatamente igual às outras crianças típicas, ou com um déficit muito pequeno, muito sutil, de que os pais, a olho nu, assim, que não tem experiência em desenvolvimento infantil, não conseguem perceber essa diferença, né? E muitas vezes isso pode ser também da personalidade da criança. Uma criança mais tímida, uma criança mais assim. Mas via de regra, o desenvolvimento é típico. O desenvolvimento é comum às outras crianças. Então, eu sempre converso com as famílias que é como se você tem uma mensagem até que é bem-vindo à Holanda. Não sei se vocês já ouviram isso. Se vocês não ouviram, eu posso até compartilhar com vocês depois no feed. Que é uma família, né, uma mãe, um pai e uma mãe que estavam se organizando para poder ir para Paris, passear em Paris. Então fizeram pesquisas sobre Paris, pontos turísticos, a língua, trocaram moeda, dinheiro para viajar para Paris. Estavam todos preparados para ir para Paris, entraram no avião para ir para Paris e de repente, quando o avião aterriza, eles escutam: sejam bem-vindos à Holanda. Né? Vocês chegaram à Holanda e agora vocês vão conhecer tudo que a Holanda tem a te oferecer. E aí você se sente, quando a criança começa a apresentar alguns atrasos, a perder algumas habilidades, você se sente exatamente assim: mas eu tava indo para Paris, como é que eu tô indo para Holanda? Cheguei na Holanda? O que está acontecendo? Então a família realmente se sente bastante perdida, né? Então, o autismo regressivo, ele é caracterizado por esse início tardio. A criança, ela desenvolve esses comportamentos típicos e por volta de 15 meses, mais ou menos, crianças, algumas mais, outras menos, mas por volta de 15 meses, a gente começa a perceber que essa criança, ela vai perdendo algumas habilidades. Então, é muito comum eu receber família aqui no Autonomia que me mostra vídeos da criança no aniversário de 1 aninho, e aí essa criança batendo palma, rindo para as pessoas, brincando, dando tchau, mandando beijo, fazendo de 1 aninho, tudo isso. E depois, quando a gente pega um vídeo dela com 1 ano e 6 meses, ou até no aniversário de 2 anos, a gente observa que grande parte dessas habilidades foram perdidas. Essas habilidades sumiram, a criança regrediu no desenvolvimento dela. E é isso mesmo que acontece. Há uma regressão no desenvolvimento, por isso autismo regressivo, tá? Então, é um susto para a família. Muitas vezes a família não percebe assim de cara, porque essa regressão ela vai acontecendo no dia a dia, de pouquinho em pouquinho. Então, o seu filho antes dava tchau, mandava beijo, agora já não tá mandando beijo, mas continua dando tchau. Daqui a pouco ele parou de dar tchau também. Daqui a pouco aquelas várias brincadeiras que ele fazia de interação, ele diminuiu um pouquinho. Aí a gente associa sempre a alguma coisa. Não, é porque ele tá vendo mais televisão. Não, é porque tá na pandemia e aí não tá tendo contato com outras crianças. É porque não tá indo pra escola. Então, assim, a mãe e o pai, eles sempre associam normalmente a algum evento externo, né, que tá acontecendo, para tentar achar respostas para aquilo que tá acontecendo com a criança, tá? Isso é muito comum. De maneira geral, as mães, quando elas vêm aqui e conversam comigo, ou me chamam, né, para conversar, elas têm já uma pulguinha atrás da orelha. Bárbara, olha, tem alguma coisa estranha, perdeu muita habilidade, não tô entendendo o que tá acontecendo. Então, assim, é importante a gente entender o que acontece no cérebro da criança, nesse caso de autismo regressivo, tá?
O que acontece é a grande questão é a poda neuronal, que é prevista, que é uma programação genética para a nossa espécie. A gente passa por várias podas neuronais durante a nossa vida, várias. Mas tem algumas que são mais importantes, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma poda neuronal que é muito importante, que é por volta de 16 a 18 anos, por volta disso, que é uma poda neuronal da adolescência muito importante e significativa para início de transtornos mentais. Então a gente tem muitos casos associados de surtos psicóticos, de esquizofrenias nessa fase, né? Então, porque é muito associado à poda neuronal dessa idade, essa poda neuronal específica, que é uma poda muito importante também. Outra poda muito importante é justamente essa que é atrelada ao autismo regressivo, que é por volta de 15 meses, de 15 a 24 meses, a gente chama de um período de alerta, inclusive, né? Acontece essa poda. Então, o que é, na verdade, essa poda neuronal? Ela é uma programação genética, a gente já nasce com essa programação das podas que nós vamos passar no decorrer da nossa vida, tá? E é como se o cérebro da criança, né, bem pequenininha, ela tivesse uma enxurrada de sinapses. O que são sinapses? É o trabalho elétrico do nosso cérebro, tá? Então, dentro do nosso cérebro nós temos vários neurônios e quando eles se conectam com outro neurônio, eles estão fazendo sinapses. Didaticamente explicando, assim, bem superficialmente explicando para vocês. Então, a criança bem pequena é como se ela tivesse tendo uma churra de sinapses, ou seja, muitas sinapses porque ela está aprendendo muitas coisas e o nosso cérebro precisa dar uma reorganizada. Precisa reorganizar essa programação de neurônios, de transmissões, né? E aí é como se o cérebro desligasse, tá? Bem superficialmente falando, se desligassem alguns neurônios, algumas sinapses que não estão funcionando tão bem ou que estão com algum problema. E aí a gente tem esse momento de perda de habilidades, tá? Essa poda neuronal de 2 anos, por volta, né, entre 15 e 24 meses, ela é muito atrelada ao quê? A parte de comunicação, a parte de interação social e a parte de comportamentos repetitivos e restritos, ou seja, as principais características do transtorno do espectro autista, tá? Então, o autismo regressivo, ele é totalmente direcionado e caracterizado por esse início tardio dos sintomas clássicos de autismo. E isso dificulta muitas vezes a questão do diagnóstico precoce, né? Porque assim, pensa comigo, se o seu filho antes de 1 ano e meio tinha um desenvolvimento típico, como é que você vai levá-lo para estimulação se ele não tem necessidade, né? Então isso não acontece. E aí ele começa a perder pequenas habilidades ali, outras acolá, né? Você começa a observar, começa a falar com o pai da criança, né? Começa a falar com a avó, e aí a avó fala, não, mas é assim mesmo, é porque o seu tio também falou tarde, e aí por isso que ela tá falando tarde. Aí o pai vem e justifica, não, é por causa da pandemia, não tá tendo contato com criança, por isso que ela não tá dando mais tchau, não tá mandando beijo. E aí você começa a se justificar por várias situações. Muitas vezes leva no pediatra, o pediatra
o pediatra fala, né, que não tem, né, por causa do momento que a gente está vivendo ou de outras situações, e começa a justificar, fala a famosa frase de que cada criança tem seu tempo, e muitas vezes a família demora um pouco mais para buscar uma avaliação técnica real, especializada, um neuropediatra, um psiquiatra infantil. Se está com atraso na fala, demora para procurar uma fonoaudiologia, né, um fonoaudiólogo. Então, a questão do autismo regressivo acaba que demora um pouco mais para poder buscar os atendimentos especializados e começar uma intervenção precoce, porque há essa dificuldade de perceber os sintomas que vão aparecendo mais tardiamente, aos poucos, por causa dessa questão da poda neuronal. Tá? Vocês já tinham ouvido falar de autismo regressivo? Me conta aqui se vocês já tinham ouvido falar, se é o caso do filho de vocês ou vocês conhecem alguém nesse caso. Conta aqui um pouquinho pra mim. Quem tiver perguntas, quem quiser dar o depoimento, pode escrever aqui também, que a gente vai fazendo essa troca. Deixa eu ver o que a Jéssica escreveu. Sou Jéssica, mãe de 3 meninos com autismo. Esses dias estão sendo bem difíceis. Sim, Jéssica. Estão sendo difíceis para todos, para todos. O que acontece é que a gente já está 1 ano nessa questão do isolamento social, do distanciamento social. E todos nós estamos extremamente cansados, né? As crianças estão cansadas, já não tem mais o que fazer. A gente tenta ao máximo não deixar, né, nas telas, na televisão, no celular ou no tablet, mas é muito difícil, porque como é que você fica entretendo uma criança? Você tem 3 com autismo, como é que você entretém os 3 que provavelmente, pelo menos pelo que eu conheço, a gente não conhece um autista igual ao outro, então são crianças diferentes, com necessidades diferentes, ainda cuidando de casa, de comida, de marido, de vida profissional, cuidando de você como mulher. Então, assim, a gente está num momento muito difícil, sim. Precisamos ter esperança de que tudo vai passar e ir buscando alternativas. Então, uma alternativa que eu sempre falo aqui com as famílias é buscar escrever, fazer um calendário mesmo de estimulação, para que você consiga variar e fazer momentos de brincadeiras com as crianças. Mas é um momento muito difícil, sim, tá? Inclusive os nossos jovens aqui estão num momento difícil já, bem ansiosos, depressivos, alguns tiveram que entrar com medicação porque já não aguentam mais 1 ano dentro de casa, né? A Cíntia colocou aqui que é o caso dela. Ó, minha filha foi diagnosticada com 14 meses, depois de passar por 5 neuros que falavam que cada criança tem seu tempo. Estamos na busca por evolução, estamos fazendo terapia mesmo da pandemia. Isso mesmo, Cíntia. É isso que acontece no autismo regressivo. Como a criança ela não tem um histórico de atraso no desenvolvimento, ela tem um desenvolvimento típico até certa idade, né? Quando a criança começa a perder habilidades, os médicos tentam justificar pelas questões, os médicos e a família, né? Tentam justificar, é porque não tá tendo contato com criança, é porque fica muito na frente da televisão, é porque por causa da pandemia. O que eu mais escuto agora, meu filho tá assim por causa da pandemia, não tem contato com ninguém. E eu inclusive tenho um vídeo que eu fiz que tá lá no YouTube, que foi uma das nossas aulas aqui, que fala justamente sobre isso. A pandemia, ela não causa autismo, ela não causa atraso no desenvolvimento. Tá? As crianças estão perdendo possibilidades de estimulação? Sim, porque estão ficando mais tempo na frente das telas, com menos possibilidades de socialização com outras crianças, com menos possibilidades de desenvolvimento motor amplo e motor fino. Porém, uma criança típica, sem atraso no desenvolvimento, ela não desenvolve características do transtorno do espectro autista por estar em casa na pandemia,
tá? Então, uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Se seu filho tá com qualquer atraso, busque atendimento especializado, busque um neuropediatra especializado, busque um psiquiatra infantil, busque avaliação de um fonoaudiólogo especializado, de um psicólogo, de uma equipe interdisciplinar, porque isso é muito importante. Mas especificamente no autismo regressivo, isso é muito difícil. Por quê? Porque ele não tem um histórico desse atraso. De repente, esse atraso começa a acontecer, começa a perder uma coisinha ali, começa a perder outra coisinha ali. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês hoje é o seguinte: perder habilidades é um sinal de alerta, tá? Quem trabalha com desenvolvimento infantil sabe que as crianças, elas não perdem habilidades, muito pelo contrário, elas adquirem habilidades tão rápido nessa fase, abaixo de 4 anos, por exemplo, que a gente fica impressionado. Assim, eu tenho, né, o Lucas tem 4 anos e pouquinho, meu filho, e eu falo, gente, como é que ele aprendeu isso? De onde ele aprendeu isso? Todos os dias eu me pergunto coisas novas que ele aprende sem a gente nem ter ensinado. Então isso é natural da criança. A criança, ela vai aprendendo porque ela é um ser que está em pleno desenvolvimento e com uma esponjinha, ou seja, ela vai aprendendo tudo que ela vê e vai absorvendo. Então uma criança, quando ela começa a perder habilidades, qualquer que seja, é um sinal de alerta. Busque uma avaliação, busque um olhar especializado, porque é um sinal de alerta, tá bom? Deixa eu ver o que a Jéssica também falou. Deixa eu beber uma aguinha. A Jéssica falou: meu filho vai fazer 10 anos semana que vem. Ele apresentava todas as características da TEA bem cedinho, porém só foi diagnosticado com 8 anos. Isso depois do diagnóstico dos outros 2, sempre desconfiei. Pois é, o que acontece muitas vezes, Jéssica, quando o diagnóstico é tão tardio, assim, com 8 anos, é que muitas vezes é uma questão de autismo leve, que antigamente a gente chamava de síndrome de Asperger, né? Que é um caso de autismo leve, ou seja, tem traços bem sutis, mas não tem todas as características de um autismo clássico, que a gente bate o olho e vê que é. Então, normalmente, quando é um diagnóstico mais tardio, são casos ou de autismo leve, ou de busca por profissionais que não têm um olhar tão especializado assim. A gente, como mãe, a gente acha, e eu também, né, muitas vezes achava isso, que um neuropediatra, se ele fez neurologia, pediatria, trabalha com neuropediatria, a gente subentende, a gente acredita que esse profissional entenda de transtornos do neurodesenvolvimento, que o autismo está enquadrado num transtorno de neurodesenvolvimento. Porém, nem todo neuropediatra, ele realmente está preparado ou tem um olhar clínico real para esses diagnósticos. Então, assim, o profissional, quando ele não está tão preparado, ele precisa buscar apoio. Então ele precisa buscar apoio de uma equipe interdisciplinar, ele precisa buscar apoio de outros profissionais que possam, junto com ele, buscar um diagnóstico, porque com o diagnóstico a criança, ela realmente começa a ter a intervenção especializada e a gente não perde tempo. Então olha só, seu filho foi diagnosticado com 8 anos, olha quanto tempo de estimulação, e o tempo mais precioso, que a gente chama de janela de oportunidade cerebral, né, ele perdeu. Então é muito complicado, porque a gente fica na mão dos médicos e muitas vezes fica perdendo esse tempo indo de um médico. Você falou, você foi em 5 neuros, gente, 5. E eles diziam que cada criança tem seu tempo. Então é muito complicado, porque a criança vai perdendo tempo. Se ela tem algum atraso, independente de ter um diagnóstico ou não, ela precisa ir para uma terapia especializada. Então, quando você vê uma criança com 2 anos, por exemplo, que ainda não está falando,
pronuncia palavras soltas ou só balbucia, tudo isso, a gente já percebe que tem algum atraso no desenvolvimento dessa comunicação, dessa linguagem. Então precisa da estimulação. Entendeu? Então não perca tempo. Ai, será que ele tem? Será que ele tem aquilo? Está com atraso de linguagem? Procure um fonoaudiólogo especializado em linguagem e vá para a estimulação. Não perca tempo. Deixa eu ver aqui. Mamãe Virona, oi Lu, bom dia. Qual é a idade para fechar diagnóstico? Então, a gente não fala em idade específica para fechar diagnóstico. O que os estudos mostram é que quanto mais cedo a gente consegue fechar um diagnóstico, normalmente as famílias engajam mais nas terapias especializadas. Eu percebo aqui pelo meu dia a dia que é difícil quando uma família não tem um diagnóstico real, ela realmente engajar nas terapias. Ela falta muito, não faz em casa a estimulação, e quando realmente bate o martelo do diagnóstico, ela engaja mais e busca essa estimulação do seu filho. Mas hoje a gente já tem diagnóstico de crianças abaixo de 1 ano, né? Não tem essa história de que precisa esperar fazer 3 anos para fechar diagnóstico. O que as pessoas confundem, os médicos confundem, é que lá no DSM-5, que é o Manual de Descrição dos Transtornos Mentais, diz que, tanto lá como no CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, diz que os sintomas de autismo, as características de autismo, precisam estar presentes antes dos 3 anos. Ou seja, não existe essa história de meu filho não tem autismo e de repente com 10 anos ele começa a ter sintoma e é autismo. Não, isso não existe. O diagnóstico pode ser tardio, mas os sintomas clássicos ali descritos, né, que tem toda a descrição, precisam estar presentes antes dos 3 anos, mas a gente não precisa esperar até os 3 anos para poder fechar diagnóstico. Muito pelo contrário, quanto mais cedo melhor para que essa família busque a intervenção especializada. Então, por exemplo, aqui na Autonomia a gente tem crianças de 1 ano e 2 meses, de 1 ano e 3 meses, né? Há pouco tempo a gente estava com uma criança que entrou pra gente com 11 meses, agora já fez, né, mais de 1 ano, mas chegou com 11 meses, já com alguns sinais de alerta. Então a gente consegue ter uma estimulação muito melhor, um prognóstico, um resultado muito melhor, tá? Aline, Bárbara, essa poda acontece de forma exacerbada no autismo regressivo, é isso? Aline, tem estudos que mostram isso sim, que há a poda neuronal, ela serve para dar uma reorganizada nessas conexões, tá? É como se essas informações estivessem sobrecarregando esse cérebro. Então ela dá uma desligada em alguns, religa outras conexões, e aí há estudos que acreditam que sim, que a questão do autismo regressivo é que essa poda acontece de uma maneira muito grande e aí as crianças acabam perdendo muitas habilidades. Mas é importante eu salientar aqui que a poda neuronal ela é uma programação genética, então a gente já nasce com essa programação. Ninguém se torna autista por causa da poda. Então se não acontecer a poda, ele não vai ser autista. Não, isso não acontece, a gente já nasce com essa programação do nosso cérebro. Então a gente vai passar por várias podas e 2 muito significativas que a gente estuda bastante, pelo menos na minha área, né, de saúde mental, que é essa relacionada a transtornos do neurodesenvolvimento, em especial ao autismo, e a da adolescência, que é muito relacionada aos transtornos mentais, psicoses, esquizofrenias, né, nesse sentido. A Jéssica falando, tem uma prima que tem 2 filhos com muitas características de atraso, porém elas vão na tese de que é normal a espera. Essa espera dela faz 9 anos de um filho e agora o menor tem 2. Por que esperar tanto? Eu me faço essa pergunta todos os dias, Jéssica. Por que esperar tanto? O que acontece é que a gente também está vivendo uma fase difícil, no sentido de que as pessoas estão vendo o autismo como uma... Deixa eu ver como que eu vou explicar para não ficar parecendo
Uma questão mercadológica. Vê se vocês conseguem me entender. Uma função assim de ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro, então vou me especializar nisso, eu vou ganhar dinheiro. E são pessoas que não têm preparo real, não têm vivência do dia a dia. Porque os cursos são importantes, são extremamente importantes. Eu sou suspeita porque o tempo todo eu estou fazendo cursos. Quem me acompanha aqui vê como é meu dia a dia de estudo, de cursos, tudo isso. Porém, não é só isso, é a nossa experiência, é o nosso dia a dia, é a busca pelo melhor para o paciente. Então, essa questão mercadológica também tem dificultado um pouco a credibilidade do trabalho, no sentido de que os médicos estão numa fase achando assim, todo mundo fala tudo que é autismo, só porque quer levar para terapia para ganhar dinheiro. Então é muito difícil e a gente precisa ficar atentos, em alerta a isso, porque não é um movimento positivo essa questão tão mercadológica do sentido, nesse sentido. Mas eu me pergunto todos os dias isso, Jéssica, por que esperar tanto? 9 anos. 9 anos, essa criança, ela tendo atraso no desenvolvimento, independente de ter um diagnóstico X ou Y, ela está perdendo tempo, ela vai ter cada vez mais atrasos acumulados. Então ela vai ter atraso de socialização, atraso de comunicação. Daqui a pouco os atrasos pedagógicos, com 9 anos, ela já está somando atrasos pedagógicos, né? E esses atrasos vão dificultando cada vez mais, porque o nosso cérebro ele tem as janelas de oportunidades e vão dificultando. Então o outro com 2 anos, se demorar muito, ele também já está perdendo essa oportunidade, né? E é bem complicado. Mamãe virando a pergunta, quais profissionais precisamos procurar? Então, depende da questão da criança, né? Normalmente, quando a gente vê atrasos no desenvolvimento, a minha indicação é que você procure um neuropediatra, tá? Um neuropediatra que você pesquise e que você acompanhe a vida dele pelas redes sociais, hoje em dia é fácil, que ele tenha experiência na área de autismo, na área de transtornos de linguagem, na área de atrasos no desenvolvimento. Como eu falei anteriormente, nem todo neuropediatra é tão especializado assim. Então é importante você olhar lá na rede social dele, se ele está sempre estudando, se ele está sempre indo para congresso, se ele publica sobre autismo, sobre transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o primeiro passo é procurar um neuropediatra especializado. Normalmente o neuropediatra, ou ele fecha já diagnóstico, é difícil fechar ele na primeira sessão, tá? Isso é muito raro. Ou, o que é mais comum, ele encaminha para uma avaliação interdisciplinar, então igual a gente faz aqui, tem outras clínicas que fazem também pelo Brasil, né? E esses profissionais, que aí normalmente é um psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, eles fazem uma avaliação conjunta para poder dar características. A gente não fecha diagnóstico. O psicólogo, por exemplo, eu vou falar da minha profissão. A gente não tem autorização judicial para fechar diagnóstico, tá? Quem fecha diagnóstico é o médico. Porém, na nossa avaliação, a gente indica sintomas, a gente indica características, a gente indica que naquela situação o natural para uma criança seria agir daquela maneira, de tal maneira, mas aí essa criança acabou agindo de outra maneira. Então, a gente dá indícios para o neurologista, o neuropediatra, fechar o diagnóstico ou não. Muitas vezes pode ser também que não feche, mas a maioria das vezes a gente consegue, numa avaliação conjunta, fechar sim. Então é importante a família buscar um neuropediatra, tá? Se for um caso de atraso na linguagem, é importante procurar um fonoaudiólogo especializado também. E mais uma vez, nem todo fonoaudiólogo é especializado em linguagem, nem todo fonoaudiólogo é especializado em transtornos do neurodesenvolvimento. Então você procurar também um fonoaudiólogo especializado para que comece a fazer a estimulação do seu filho, tá bom?
Então, o que eu quero deixar aqui claro, né, pra gente poder ir encerrando nossa aula de hoje, é que o autismo regressivo, ele é muito comum. Cerca de 1/3, gente, 1/3 é um número muito grande. 1/3 dos casos de autismo são considerados autismo regressivo, né? Ou seja, aquela criança que tinha um desenvolvimento típico até uma certa idade, que a gente já falou aqui, que é por volta de 15, né, 18 meses, e depois ela começa a perder algumas habilidades, e isso está diretamente relacionado à poda neuronal dessa fase. Então, o autismo regressivo muitas vezes ele é difícil para a família entender, difícil para a família aceitar e mais difícil para a família buscar as ajudas, porque ela acha que isso vai ser transitório. Não, ele parou de dar tchau, mas daqui a pouco ele volta. Aí a família muitas vezes não percebe outras habilidades que essa criança perdeu, por exemplo, a questão da interação, a questão da reciprocidade, a questão da atenção compartilhada. Então aquela criança que antes brincava, que antes você fazia careta pra ela, ela ria de você, ela vinha buscava a tua atenção, ela começa a diminuir isso, diminuir até parar, até ficar mais nos brinquedinhos dela, nos brinquedinhos que a gente chama de causa e efeito, mas de abre e fecha, né? Brinquedos que não exigem tanto essa interação da outra pessoa. E por isso que é tão difícil a família ir para o diagnóstico e começar a estimulação precoce. A minha dica para vocês é, se o seu filho tem qualquer atraso no desenvolvimento, busque sim a avaliação especializada, busque um neuropediatra especializado, comece a terapia, não fique esperando. Ele vai melhorar do nada. Não, gente, não vai. Se a criança tem atraso no desenvolvimento, ela precisa de estimulação especializada. Então, não perca mais tempo do seu filho, tá? Eu quero dar alguns recadinhos aqui. Primeiro, eu quero pedir para que vocês tirem um print aí da nossa aula, postem lá no Instagram de vocês, me marquem, que eu vou gostar muito de saber que vocês estavam aqui participando da aula comigo. Então, façam um print, tá? Não eu de boca aberta, por favor. Façam um print, postem lá, chamem outras famílias, entrem no nosso grupo Lembrete, aqui no perfil do Instagram. Tem lá, clica no meu link, aulas do Autonomia Instituto. Então, todas as segundas-feiras, 9 horas, tem aula. Entra lá para você não perder nada. Muita coisa eu venho falando aqui, e aí no meu curso, que é o programa de estimulação em casa, eu falo de uma maneira muito mais aprofundada, muito mais prática. É uma coisa muito presente, assim, é diretamente comigo o curso, tem aulas ao vivo, eu faço orientação. Então, provavelmente em maio a gente vai ter turma do curso, então fica atento. Quem tá lá no grupo Lembrete vai receber primeiro essas informações do curso, né? Porque não são muitas vagas. Como é um curso que eu tô muito próxima das pessoas, eu não consigo, por exemplo, receber 100, 200 pessoas, não dá, esse não é o objetivo. Então são poucas vagas. E vem com a gente, vai lá no nosso canal no YouTube, coloca lá no YouTube Autonomia Instituto, segue, ativa o sininho para você receber os vídeos. No nosso feed aqui tem muitas informações, eu preparo com todo carinho o conteúdo que está aqui para ajudar as famílias, dar informações. Então, assim, fica aqui comigo que tem sempre boas informações com evidências científicas para ajudar vocês. Como participar desse grupo? O grupo de Lembrete é só depois ir aqui no perfil. Jéssica, de boca aberta não. Tira outro, Jéssica. Tira outro. Boca aberta não, por favor. É só ir aqui no link do perfil.
clicar ali que vai para um link que tem aulas do Autonomia Instituto, e você entra, é um grupo lembrete no WhatsApp, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, nem corrente, eu só aviso das aulas, então eu aviso aqui do nosso conteúdo, as pessoas lá ficam sabendo antes das nossas aulas, e as aulas, as lives, as aulas que eu sou convidada também. Essa semana eu tenho uma, semana que vem eu tenho duas que eu fui convidada, e eu vou aqui sempre avisando lá no grupo para vocês não perderem e participarem comigo, tá bom? Quem gostou da nossa aula de hoje, coloca aí pra mim gostei. Quem não gostou também coloca não gostei pra eu poder saber, tá bom? Muito importante esse feedback. Quem tiver sugestões de temas, a minha proposta é sempre trazer para vocês o que eu estudo nos meus cursos, nas minhas supervisões. Eu invisto muito tempo e dinheiro nos cursos e nas minhas supervisões, então é trazer de uma maneira, de uma linguagem fácil para que vocês entendam e possam fazer estimulação em casa com as crianças, tá? Parabéns, a Clarissa falou, Miguel ficou super focado em caixas e quebra-cabeças. Isso é muito comum, Clarissa. Você precisa tentar variações dentro dessas brincadeiras. Então, vou te dar uma dica. Ele gosta muito de quebra-cabeça. Então, você pode colocar as peças do quebra-cabeça dentro de uma caixa sensorial de um lado da sala. Então, ele tem que ir lá pegar a peça, vai para o outro lado para poder montar. O encaixe é a mesma coisa. Você pode colocar os encaixes misturados. Você pode colocar demanda dentro dessa atividade. Então, estimular o contato visual, estimular a vocalização, através dessas brincadeiras. Então, a criança que fica muito focada em brincadeiras que a gente chama de mecânicas, que é abre, fecha, coloca, tira, coloca uma bolinha, tirou, coloca uma bolinha, tirou, encaixa de argola nas hastes. Essas atividades são importantes, mas se a criança fica só focada nisso, a gente precisa buscar variação, tá bom? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando da aula. Quem gostou, escreve aí pra mim, pra eu poder saber se foi bom. A Jéssica perguntando qual o valor dos cursos. Jéssica, eu ainda não tenho o valor, tá? Provavelmente, quando eu for lançar, eu vou passar todas as informações. Provavelmente não, vou passar, com certeza. Marina, amei. Obrigada, Marina, pela participação, tá? Manda um beijo pra Carol. Aline, obrigada. Kelly, Clarissa, show. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui em mais uma das nossas aulas de segunda. Eu espero vocês na segunda que vem, tá? E qualquer coisa, quem ainda não baixou o nosso e-book de atividades de Páscoa, é só me chamar no direct e escrever eu quero, que eu mando o link pra vocês, tá bom? Ó, uma boa semana pra todos nós. Beijos!